gente fala de inflação entre outubro do ano passado e outubro desse ano. A inflação aqui na Argentina bateu quase 143%, mas mais do que os números, a gente foi buscar as razões para essa situação. Os setores com maiores aumentos foram comunicação, vestuário e alimentos. A Argentina enfrenta a pior crise em 3 décadas, com 2/5 da população na pobreza. Em meio à dificuldade, os argentinos estão apelando cada vez mais a mercados de roupa de segunda mão, tanto para compras mais acessíveis quanto pela possibilidade de conseguir algum dinheiro extra vendendo peças. A organizadora de uma feira de roupas afirma que os aumentos dos preços ultrapassaram muito os salários. O mínimo é de 132 mil pesos, que daria cerca de $377. Com a economia do jeito que está, eles compram roupas por 5% ou 10% do valor que vem na loja e podem comprar coisas para suas famílias. Significa muito poder comprar para a família e, por outro lado, com seu trabalho, aquele que você faz com as próprias mãos, poder sustentar os filhos. É um círculo perfeito. A inflação tem sido um problema crônico no país, mas nos últimos 2 anos o índice de preços ao consumidor teve um forte aumento e já está entre os mais altos do mundo. Desde 2019, a Argentina utiliza um sistema de controle cambial. O governo do presidente peronista Alberto Fernandes promove acordos de preços com produtores e distribuidores na tentativa de reduzir os aumentos em setores como de alimentos. Nas últimas semanas, o atual ministro da Economia e candidato peronista à presidência, Sérgio Massa, anunciou a suspensão temporária da cobrança de impostos sobre os combustíveis para reativar o abastecimento depois do primeiro turno das eleições, além de evitar o acréscimo. Muitos argentinos recorrem à permuta e à solidariedade popular para sobreviver em meio à crise econômica. Nos subúrbios de Buenos Aires, moradores oferecem roupas, sapatos e outros objetos. No melhor dos casos, é possível trocar as peças por macarrão, açúcar, biscoito e até mesmo alguns poucos pesos. Uma compradora falou sobre a dificuldade que a população enfrenta. É difícil porque todo dia tem um preço novo, as fraldas estão muito caras. Antes, por exemplo, o pacote de fraldas custava 2.600 pesos. Agora, o pacote de fraldas custa 4.500, então tem uma diferença. A inflação é bastante perceptível e custa. Tudo custa. Uma vendedora de uma barraca improvisada ressaltou o apoio a Massa nas eleições. Agora, como ministro da Economia, Massa não pode combater a inflação, mas, como eu disse, quando ele for presidente, aí sim, aí ele mandará. Hoje, ele não está no comando. Eu aposto nele. Aposto porque senão acho que vai piorar. Creio que vai ser pior. Nos pampas argentinos, agricultores cansaram dos controles excessivos e dos impostos do governo e afirmam que vão apostar no candidato ultraliberal Javier Milei nas eleições. O setor teme que a melhora da colheita em 2024, depois de uma grave seca, resulte em mais cobranças caso Massa vença. Um produtor de leite afirmou concordar com as propostas de Milei. Nesta ocasião, vou votar em Javier Milei porque concordo com suas ideias de mais liberdade, mais abertura da economia e de deixar que o mercado regule a economia, e não como temos feito até agora, em que o Estado a regula e cria desequilíbrios muito grandes, o que dificulta o trabalho de um empresário agropecuário. Milei propõe a dolarização da economia e fim do Banco Central para eliminar a inflação, enquanto Massa busca atrair críticos a ele prometendo um governo de unidade. Poucos dias antes do segundo turno, o Banco Central iniciou microdesvalorizações diárias do peso de cerca de 0,8%. Com isso, o preço do dólar oficial passou de 365 pesos para 368. Segundo Massa, o cenário é melhor em comparação com a inflação dos últimos meses, em que o dólar esteve estável. Nos dias seguintes às eleições primárias, em que Milei foi o candidato mais votado, o governo desvalorizou o peso em cerca de 20%. Desde então, o dólar oficial permaneceu inalterado, mas a cotação da moeda americana no mercado paralelo continuou subindo.